Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aos Mensageiros da Luz, esse programa mensal realizado pela Fraternidade Cósmica, em que trazemos aqui um convidado para falar de um determinado tema ligado à doutrina espírita. Hoje nós temos o prazer de receber aqui um membro da Fraternidade Cósmica, especial amigo, médium espírita, Giovanni Zin. Ele vai nos falar sobre karma. Mas antes de passar a palavra para ele, nós vamos fazer aquela oração inicial para o Pai, para Jesus. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por esse momento, esta noite aqui, pedindo bênçãos para a espiritualidade superior, para Mestre Jesus, toda a legião dos Espíritos de Luz, que nos abençoe e nos oriente nesse trabalho de hoje, que possamos assimilar as mensagens que serão trazidas pelo nosso irmão Giovanni. Pedimos também bênçãos para todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, aqueles irmãos que estão agora em clínicas, hospitais, em seus lares, acometidos de doenças físicas, mentais ou espirituais. Que Deus devolva a eles a cura total para que prossigam em sua caminhada na jornada da vida. E assim pedimos que os nossos guias e mentores, que orientam o trabalho da Fraternidade Cósmica e acompanham o nosso trabalho, permissão para darmos início ao nosso programa de hoje. Que assim seja. Então, Giovanni Zin, nosso expositor de hoje, vai nos falar sobre karma. Seja bem-vindo, Giovanni, mais uma vez aqui aos Mensageiros da Luz, você que já esteve conosco em outras oportunidades, falando sobre temas tão importantes, tanto quanto esse que você vai abordar hoje. Muito obrigado por ter reservado um horário, eu sei que a sua agenda é muito concorrida. Muito obrigado por estar aqui conosco nessa noite. A palavra é sua, seja muito bem-vindo. Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite a todas as pessoas que estão conosco. Gratidão pela presença de todos. E hoje vamos conversar alguma coisa sobre o karma. Todos nós sabemos que existe o karma. Mas como é que o karma funciona? Como é que ele é tão preciso, é atemporal e sua ação é sempre perfeita? Vamos ver alguma coisa do seu funcionamento. Então, nós temos karma, que é a tradução do sânscrito para o português, que o kar significa ação. O ma é a reação. De toda ação corresponde uma reação com igual valor de frequência vibracional e de intensidade, dependendo da qualidade daquilo que a gente semeou e vai colher. Por gentileza, Tânia. A Tânia está me ajudando aqui com as lâminas. Karma. Karma é uma das leis cósmicas. Causa e efeito, causa e reação, plantio e colheita, karma. Leis cósmicas são as leis divinas da fonte criadora, que vale para todos os universos de todas as dimensões. São leis pré-existentes, muito antes de o ser humano pisar o planeta ser criado. São leis cósmicas, valem para todos os lugares do universo. Nós temos noção de algumas das leis kármicas, e algumas que nós soubemos nos foram trazidas por Jesus, que nas suas parábolas, ou seja, historinhas, que ele contava de forma simplificada, porque 90% ou mais das pessoas da sua época eram analfabetas,
Então, Jesus simplificou contando parábolas que os analfabetos entendiam e as crianças entendem. E ali, cada parábola encerra ensinos, na sua essência, uma lei cósmica, válida para qualquer universo, em qualquer dimensão. Então, a lei do karma, ficou conhecida dos espíritos como lei de causa e de efeito, ou como lei de ação e reação, como se encontra a menção a ela várias vezes nas obras de André Luiz, né? Alguns se referem a ela como plantio e colheita, mas o povo, mesmo as pessoas em geral, o nome que pegou e o nome que é usado é karma. Isso, então, a pessoa é a palavra que realmente pegou. Karma, como funciona? Todas as ações de hoje refletirão o futuro. Os atos passados são cobrados hoje. Então, o karma mais ou menos funciona assim. Aquilo que nós fizemos no passado foi o plantio, o momento atual é a colheita. Nós não temos como voltar lá atrás para mudar aquilo que nós fizemos de equivocado, que há muitas coisas no passado, nesta vida ou em outras vidas, que nós nos envergonhamos, nos arrependemos, nos entristecemos, mas o feito foi, feito está, não tem como mudar. Mas o futuro, todo o futuro, está nas nossas mãos. O amanhã será o que eu estiver plantando hoje. Então, nós não temos que nos preocupar como será nosso futuro daqui a 1 ano, 10 anos, ou quando eu passar para o mundo espiritual. Te preocupa com o momento de hoje. Vive na luz, caminha pelo Evangelho. Pratica todo o bem que tu puderes, faz toda a caridade que puderes. E o resto, quem caminha pela luz, o resto é apenas consequência. Agora e depois em todas as vidas. Francisco Cândido Xavier resumiu muito bem isso aí numa frase que ele disse, que ninguém pode voltar lá atrás para fazer tudo de novo, mas qualquer um pode, a partir de agora, começar um novo fim. Quer dizer, está na nossa mão. O momento de hoje, esse momento que a gente vive, porque a gente só tem o agora, esse momento. O passado já foi, o futuro está em aberto. Eu só tenho hoje. Então, hoje eu tenho que usar esse minuto, a hora que passa, para a construção de um futuro melhor. Isso só se consegue pelo caminho da luz. Porque o karma, quando cometemos ações negativas, elas vão retornar. Mas quando a pessoa faz ações positivas, faz ações de bondade, essas ações também vão retornar. Só que aí você dá outro nome, é dharma. Mas é apenas a colheita daquilo que se plantou. Tanto que, se a gente observar, os espíritos superiores deram um lema do Espiritismo para Allan Kardec. E não foi fora do Espiritismo não tem salvação. Não, eles não escreveram isso. Eles colocaram fora da caridade não há salvação. Então, observemos o seguinte, isso me foi dito por um espírito. Por maior que seja a fortuna em dinheiro de qualquer pessoa na face da Terra, isso é insuficiente para que ele abra as portas de uma colônia de luz para que ele entre lá depois. Dinheiro não compra isso. No entanto, quando você auxilia uma pessoa, pratica a caridade, e essa pessoa te diz gratidão, você pratica a caridade e outra pessoa te diz muito obrigado, você pratica a caridade e a pessoa te diz Deus te abençoe, essa coleção de gratidão, muito obrigado, Deus abençoe, essa coleção te precede quando tu desencarnares. Elas falam de ti, falam por ti, e elas abrem a porta de uma colônia de luz. Abre a porta para o mais alto. Por isso que os espíritos superiores colocaram lá, fora da caridade, não tem salvação. Então, o momento de hoje é uma bênção. O nosso futuro está em nossas mãos. Por isso que o conhecimento espiritual, das leis espirituais, é importantíssimo. Porque por ignorância, a gente fere, a gente magoa, e gera débitos kármicos iguais. Outro dia eu fiz as minhas orações de manhã e um amigo espiritual chegou e me disse assim, toda vez que tu machucares alguém, que tu magoares alguém, tu aumenta teu tempo de permanência na Terra. Eu disse para ele sim, mentalmente conversando, sim, eu concordo contigo. E respondi para ele, melhor do que limpar é não sujar. E ele disse sim, mas melhor do que tudo é praticar o bem. Pronto.
Foi essa conversa que eu tive com ele e a essência é essa. Então, gente, o minuto de hoje não tem preço. A gente pega a nossa vida, compreendida entre o berço e o túmulo, limitada em 70, 80, 90 anos, sempre para quem chega lá. É rápido, é muito rápido. No entanto, aquilo que nós fizermos vai repercutir pela eternidade, depondo a nosso favor ou depondo contra nós. Então, ter consciência, despertar para a luz é uma necessidade. E seguir a luz não é favor para ninguém, é por nós mesmos. É uma atitude de respeito, de carinho, de amor por nós mesmos. Não é questão de religião, é seguir as leis cósmicas. Karma, breve histórico. No passado, pela brutalidade, haviam muitos karmas com mutilações físicas. Hoje temos menos brutalidades, mais inteligência, que pelo mau uso, karma em doenças psicológicas mentais, causa a karma em doenças psicológicas mentais. Observação, ainda existem bolsões de violência. Aqui nós temos que diferenciar o retorno dos nossos atos em expiações e provas. Expiação é quando a pessoa já nasce com deficiências congênitas, porque a lesão ficou arquivada no perispírito. E o perispírito é a forma da forma, vai transmitir essa lesão, formando uma deficiência naquele órgão que foi lesado. Isso é expiação. Houve muito no passado. O homem brigava muito com guerras, com espada, era uma atrocidade geral. Então, o número de pessoas que nasciam mutiladas em reparação ao karma era muito grande. Hoje não temos tanta barbárie, ainda há bolsões de barbárie aqui e ali. Volta e meia se ouve notícias que a gente fica assim, mas credo. Pior é que foi verdade, aconteceu. Então tem ainda bolsões de barbárie. Mas hoje se usa muito a inteligência para praticar a maldade. Então eu tenho que dar uma pequena explicação. Tudo aquilo que a gente faz, incluindo o sentimento e o pensamento, e transforma isso em palavras e ações, tudo isso gera uma energia, gera uma frequência vibracional que se espalha pelo universo e que retorna a nós, ao ponto de origem, mas que ela também fica arquivada falando do registro, muitos dizem que acho que na nossa ficha, mas fica arquivada no nosso perispírito. Cada vez que pratica uma calúnia, uma maldade, uma coisa desagradável, o ódio é a pior coisa de todas. Essa energia podre, energia lixo, sobe e fica agregada no perispírito. E para o perispírito, o corpo físico que nós usamos, ele é um pano de chão. Porque o corpo físico tem prazo de validade. O perispírito vai durar até que a gente chegue à segunda morte. O perispírito nos acompanha em todas as reencarnações de Jesus para cá, 12 a 15, e antes de Jesus não sei calcular. E se fomos transmigrados de outro planeta, não sei calcular também. Então, o perispírito, para se livrar disso, ele joga para o corpo físico. Então, a gente tem que ter cuidado com o tipo de energia nosso perispírito está armazenando, está arquivando. Quando você pratica o bem, você faz a caridade, ele coloca o sistema da gente em homeostase, em equilíbrio, em estado de saúde saudável. Então, isso tudo a gente tem que ter noção que isso funciona assim. Por isso que você diz que quem faz o mal para outro está fazendo para si mesmo. É verdade. É verdade, porque é esse o funcionamento. Por isso que Jesus disse, assim como fizeres, assim acharás. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Uma vez que está no karma, está agregado no perispírito. Então, temos que ter muito cuidado, o caminho melhor, independente da religião, cada um tenha simpatia ou goste, segue o caminho da luz, segue o caminho da caridade. Por gentileza. A lei cósmica karma trata feridas do espírito. O hospital é o planeta Terra. Os remédios para a cura são sempre amargos. Dores, sofrimentos, doenças, limitações. Allan Kardec, Terra, hospital, escola, prisão. Você vê bem, Kardec definiu o planeta onde nós estamos como um hospital. Para o corpo, não. O corpo é transitório. De Jesus para cá, nós tivemos 12 a 15 reencarnações, tivemos 12 a 15 corpos diferentes, nomes diferentes, épocas diferentes, lugares diferentes. É um hospital para o espírito,
que está distanciado da luz. É uma escola para o mesmo espírito. Aprender as leis cósmicas para se portar com dignidade, e é uma prisão. Enquanto nós não vivenciarmos as leis cósmicas e vivenciarmos o Evangelho, nós não sairemos daqui. Por quê? Um exemplo. Nós sabemos que tem presídios aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, e nós não temos nada contra nenhum preso que esteja lá. Mas nós preferimos que eles continuem lá, porque eles, se forem soltos, ficarem em liberdade, eles podem assaltar qualquer familiar nosso, fazendo coisas horríveis e até a nós mesmos. A mesma coisa, penso as coletividades de planetas que estão vivendo em nível santificado, em planetas superiores, eles pensam de nós. Se vocês mentem, se vocês matam, se vocês roubam aí e vierem para cá, vocês vão fazer isso aqui, porque vocês são assim. Então, a gente só sai daqui quando estiver vibrando na frequência de luz. Então, a gente vê que o Evangelho é uma coisa tão fácil da gente ler e entender. E é tão difícil de praticar, é tão difícil de vivenciar. Então, o karma vem não como castigo, vem como aprendizado. Mas como é que funciona o karma? Gente, tudo aquilo que a gente faz, essa energia, essa substância que fica arquivada no perispírito, ela tem uma frequência vibracional. Quem pratica a caridade, quem faz o bem, quem tem amor, essa energia fica arquivada no perispírito como forma de pulsos luminosos. Na verdade, essa energia ioniza a estrutura atômica do perispírito, fazendo que a pessoa esteja toda iluminada, formando a aura. Por isso que todo espírito que aparece extremamente iluminado, parece que está vestido de sol, é porque a frequência dominante dele é do amor. Mas quando a pessoa mente, a pessoa rouba, a pessoa atrai, a pessoa desonesta, ele gera uma frequência que fica arquivada no seu perispírito, que vibra nessa frequência. Ele vai atrair pessoas que também mentem, que também roubam, que também traem, que também matam. E como existe no universo uma lei, que é a lei da sintonia, que semelhantes se atraem e diferentes se repelem, então ali a frequência que ele vibra está atraindo de alguma forma o que lhe vai acontecer para que o karma se desencadeie. Então, isso é importante a gente entender. E a gente não percebe essa frequência, porque a frequência é tudo energia. A gente não vê energia. Nós estamos em casa agora, com luz elétrica ligada, a gente não vê energia, a gente só vê o fio. A gente não consegue ver a energia do pensamento. A única energia que a gente vê em estado livre na natureza é o relâmpago, é o raio, que dura segundos. Fora disso, a energia é imperceptível para os nossos olhos, mas a energia tem todo esse poder. Então, a gente tem que entender que aquilo que a gente está fazendo está gerando a nossa frequência vibracional. E essa frequência vibracional é a nossa assinatura energética. Por exemplo, temos aqui o Paulo Sérgio. Tá, Paulo Sérgio. Nessa reencarnação, nem Paulo Sérgio. Mas ele, em outras reencarnações, nas 12, 15 que ele teve outros nomes. Qual é o que predomina? O de Paulo Sérgio ou dos outros? Não, o que predomina é a frequência vibratória dele, que hoje ele é a melhor versão dele. Ele é conhecido pela sua assinatura energética, pela sua frequência vibracional. A alta espiritualidade identifica assim. Certo? Então, nós temos, vibrando em torno de nós, as frequências vibracionais resultantes dos nossos sentimentos, pensamentos, palavras e ações. Então, a vida devolve exatamente aquilo que a gente plantou. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o pensamento. Nós vamos falar do pensamento mais adiante. Eu lembro que quando tivemos a pandemia, era notícia de morte para o mundo, planeta inteiro, todos os países, todas as pessoas queriam saúde, mas todos só pensavam na doença. Fizeram da doença a ideia central de suas mentes. Não, é impossível você pensar numa coisa e plasmar e consolidar outra.
Então, sempre lembre que toda atitude, seja luminosa ou seja tendente à escuridão, ela deixa sua frequência vibratória vibrando em nosso perispírito e também forma a nossa psicosfera. Psicosfera é aquilo que eu tenho em torno de mim, que é resultante do meu sentimento, dos meus pensamentos, palavras e ações. Aí eu tenho minha assinatura energética. Então, na Terra, a gente tem um ditado que diz assim: diga-me quem tu andas, eu te direi quem és. No mundo espiritual, eles têm o outro lado da moeda desse mesmo ditado, que diz assim: nós sabemos quem tu és, porque eles veem as cores da nossa aura, eles captam a nossa frequência vibracional. Então, nós sabemos com quem tu andas. E essa leitura é feita pelos amigos espirituais da luz e por aqueles que estão fora da luz, porque eles têm acesso ao nosso pensamento. Então, o pensamento é algo que a gente tem que cuidar muito. Nós vamos falar do pensamento logo a seguir, mas que fique a ideia central, que toda resultante daquilo que fazemos por sentimento, pensamento, palavras e ações é energia que fica agregada no nosso perispírito. Por gentileza. Criação de karma pelo pensamento, sentimento, pensamento, foco, objetivo, força mental, sustentação, 18 segundos, a intenção. Gente, o pensamento tem uma força que nós ainda não conseguimos avaliar. Ele não foi possível de ser medido com um aparelho criado pelo homem. Mas o pensamento, e todos nós pensamos, ele tem a qualidade do sentimento que a pessoa tiver. Por isso que Jesus dizia lá atrás: o homem bom tira boas coisas do seu coração, quer dizer, o sentimento. Se o sentimento for voltado para a luz, tudo aquilo que está no Evangelho, os pensamentos serão de acordo com os sentimentos. As palavras e ações também. As frequências vibratórias arquivadas no perispírito, na psicosfera, e o retorno pela lei do karma será sempre positivo. Mas se eles forem negativos, a mesma coisa acontece pelo outro lado. Então, o pensamento, ele depende do sentimento, que vai dar qualidade ao pensamento, e a força do pensamento depende do foco que a pessoa tem. Tem foco, concentra toda a energia no pensamento e objetivo. Nós temos aqui onde nós estamos, na sala onde vocês estão, tem lâmpada, jogando luz em 360 graus. O que é o raio laser? O raio laser pega a mesma luz e concentra num único grau. Ele elimina 359 graus e fica toda ela direcionada para o mesmo grau. É um foco, é uma força incrível, porque está tudo concentrado ali. Então, o pensamento concentrado, ele agrega força. E se a pessoa tiver força mental para emissão e para sustentação desse pensamento, esse pensamento começa a agir, porque todas as coisas vistas provêm das coisas não vistas. Então, o que dizem estudos agora, feitos por pessoas da espiritualidade, que depois que você cria um pensamento e sustenta ele por 18 segundos, aquele pensamento já está acreditado na tua ficha de débitos ou créditos. Por quê? O pensamento, o que eles tiram de todo o pensamento e sentimento é a intenção. Qual é a intenção? Qual é a intenção? Eles pegam a intenção. No mundo espiritual, a intenção é pegar na hora. Porque o sentimento, o pensamento joga a vibração, viu a luz, já sabe o que está ali. E se for negativo, também eles pegam a intenção. Para nós, com 18 segundos sustentando o pensamento negativo numa coisa ruim, já é consolidado como um débito kármico. E vou dar um exemplo que eu uso às vezes. Moça com 22 anos fez uma festa no salão de festa do edifício dela, chamou as amigas. E chegou uma amiga. E ela recebia todos, recebeu esta também, e ela disse assim para a amiga: amiga querida, que bom que você veio. Ela falou isso, todas ouviram isso. E ela pensou assim: bruxa desgraçada, tu tá mais bonita que eu. Para o mundo espiritual, vale o que ela pensou, porque o sentimento dela, a intenção dela era essa. Então, nós temos que ter muito cuidado com o pensamento. Tem muita gente que vai para o umbral porque não sabe pensar. Deixa o pensamento solto, deixa o pensamento perdido,
ou pensa em coisas equivocadas. E o pensamento ainda forma imagens mentais, formas de pensamento, que aqueles que trabalham na luz ou na treva leem isso com uma facilidade incrível. Então, gente, o pensar é uma coisa complicada. É melhor direcionar pensamento para a luz. E tem outro problema que nós vamos ver adiante. Separar os pensamentos. Então, a gente tem que ter essa vigilância. Ah, eu estou sozinho aqui dentro do meu apartamento, nesse dia de chuva, passei o dia aqui dentro, não tem ninguém. O teu pensamento vai ser lido. Imagina a antena que transmite o rádio. Ela tem aquela antena lá com 50 metros de altura, jogando o som, a onda portadora do som para todas as direções de pensamento. É assim. Ele vai tão longe quanto for a força mental. E vai voltar. Mas ele vai voltar trazendo em sintonia com ele tudo aquele que por ele tiver afinidade pela própria lei da sintonia. Então, a pessoa que pensa maldade, pensa coisa ruim, ela vai atrair isso, é questão de sintonia, o pensamento. E olha que o pensamento é algo, para nós encarnados, felizmente, nós não sabemos o que os outros pensam. Porque num grande grupo, se todos pudessem ler o pensamento de todos, pode ser que desse confusão. Então, isso é uma realidade que as pessoas não têm, muitas pessoas não têm consciência. Os pensamentos têm consequência, sim, porque a intenção já foi lida pelo mundo espiritual, tanto da luz quanto da treva, e já gerou aquela frequência vibracional e gerou as energias que vão ser acumuladas no teu perispírito, que depois serão drenadas. Porque nós temos o karma, as coisas que nos acontecem vinda do exterior, praticado por outros, por circunstâncias, mas temos o karma, que é aquele karma genético hereditário, não hereditário do pai, da mãe, dos avós maternos e paternos, hereditário dele mesmo, a resultante das energias negativas que ele arquivou no perispírito, que o perispírito vai drenar para ele. É um karma hereditário dele mesmo. Um exemplo, a pessoa que usa a inteligência para lesar os outros, lograr, né? Ela vai ter, por certamente, quando reencarnar, oligofrenias, ou seja, vai ter uma série de doenças mentais, ou vai nascer com o cérebro totalmente inapropriado, o espírito inteligentíssimo e um cérebro deficiente, apenas consequência da lei. E não foi ninguém que fez isso para ele, foi ele mesmo que fez isso com ele. Né? A pessoa que cultiva a raiva e mantém a raiva continuada, transformando em ódio e alimentando isso, e isso por horas, dias, às vezes por meses ou anos, ele sedimenta uma energia tão podre, tão ruim no seu perispírito, que o perispírito, quando se limpa disso, joga na forma de câncer. Então, a medicina faz a cirurgia, radioterapia, todos os tratamentos que eles têm, para aquele foco de câncer. Mas acontece que o perispírito ainda está sujo. Então, se a pessoa, nesse período de doença, pôde refletir e mudar de conduta, mudar de valores espirituais, tomar outro rumo na vida, aquele câncer estagna. Ele ganha um período para colocar em prática as suas novas decisões para um novo caminho. Mas se ele permanece naquela raiva continuada, e a doença que ele passou, os maus momentos não fizeram mudar, se ele não consegue pelo amor, agora não aprendeu pela dor, o câncer vai se manifestar novamente sob metástase. E aí não tem o que fazer. Então, é essas coisas que funcionam assim, porque aí quando você faz o bem para uma pessoa, você pratica caridade. Quando você fez uma maldade, subiu um pulso de energia para o teu perispírito, arquivou aquele lixo lá, aquela podridão. Quando você faz o bem, a caridade. Por isso que a caridade não tem preço. O que você faz no bem não pode ser avaliado por dinheiro do homem aqui na Terra. Quando você pratica caridade para alguém, sobe um pulso de energia e vai para o teu perispírito. Essa energia luminosa, poderosa, ela destrói aquela podridão que estava lá. Então, o amor elimina a dor. Mas é preciso que você faça isso não negociando com Deus. Faça isso por amor. Faça para o próximo, gostaria que o próximo fizesse para ti. Então, você tem como combater isso, mas procura o caminho da luz. Olha lá, Grécia, 1000 anos antes de Jesus. Os gregos dizendo, mens sana, corpore são. Mente sã, pensamentos sãos, o corpo são. Senão, o contrário, é cheio de problemas.
A gente tem que ter consciência disso. Nós nunca estamos sozinhos. Nosso pensamento é lido com muita facilidade pelos da luz e por aqueles que ainda trabalham contra a luz. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenções impuras no coração, já adulterou com ela. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 28. Lembram da intenção? Olha o que o mestre disse. Olha o que o mestre disse. O que ele está dizendo aí? Olhou para a mulher com intenção impura, já está registrado como se tivesse executado aquela infidelidade, aquela traição. Aí o irmão está lá no shopping, passa uma mulher bonita, maquiada, de salto alto, o irmão já pensa uma besteira. Assim. Então, tem homens que não gostam de ler essa parte no Evangelho. O homem, quando chega nessa parte, pula para a página seguinte. Mas, no entanto, aí está uma realidade, dita pelo mestre. Hoje, a gente, com um pouco mais de estudo, consegue entender que a intenção do pensamento é lida, que a força mental gerou frequência, essas coisas todas que eu estou falando para vocês. Mas a essência de todo esse ensinamento que a física quântica está pesquisando hoje já foi dita pelo mestre quando esteve entre nós. A mesma coisa. Você tem a intenção de fazer o bem para ajudar uma pessoa, mas você não conseguiu fazer aquilo porque alguma coisa te impediu, mas no teu coração estava a vontade de ajudar aquela pessoa. Isso é considerado como se tu tivesse realizado, porque às vezes você não conseguiu porque alguma coisa impediu, mas você, em condições normais, teria ajudado aquela pessoa. Também é considerado a intenção para o bem. Então, a intenção que nós colocamos nas coisas, gente, tem que ter cuidado. Sem falar na força nos dardos mentais, que tem pessoas que têm tanta força mental que colocam dardos mentais, feitiços mentais, jogando coisa ruim para as pessoas. Pragas, maldições e por aí vai. Ora, o que acontece? Se outra pessoa tiver uma conduta elevada, estiver tentando, da melhor forma que pode, vivenciar o evangelho, essa energia bate lá e volta para ti. É que nem você chegar com a lanterna potente num quarto escuro e botar a luz da lanterna no espelho, a luz vai bater no espelho e voltar nos teus olhos. A mesma coisa volta. Agora, quer a energia negativa que tu mandaste seja absorvida por ele ou não, a lei do retorno é certa, vai retornar para ti. Então, a cada minuto, através dos sentimentos e pensamentos, nós estamos construindo o nosso futuro. Por isso que o Evangelho é, do começo ao fim, orientação para que a gente viva dentro do amor. Porque de todas as forças que existem no universo, o amor ainda é a maior delas. Eu acho que vai ter uma lâmina, nós vamos falar mais sobre isso. Mas, olha, é bom prestar atenção no que o mestre falou aí. Tudo que ele falou agora começa a ser comprovado, porque nós já temos um pouco mais de entendimento. Por gentileza. Energia kármica. Psicosfera, perispírito. A energia do mal praticado ou pensado fica agregada na psicosfera e perispírito da pessoa. Baixa também a frequência vibracional. Exemplo: roubo, mentiras, infidelidade, etc. Gente, quando a gente pratica muita coisa equivocada na contramão do evangelho, a gente está com o perispírito sobrecarregado de porcaria e de energia podre. A gente pode tomar o caminho da luz e tentar fazer exatamente o contrário. Tranquilo. Porque o bem que você faz, aquele poço de luz, queima tudo isso. O bem que fizeres em algum lugar será teu advogado em toda parte por toda a eternidade. Isso é Emmanuel que diz. Então, isso é realmente. Agora, às vezes a pessoa desencarna e não seguiu o caminho do bem. Seu perispírito está totalmente intoxicado de energia podre pelos seus sentimentos, pensamentos e más ações. Mas ele não tem mais um corpo físico para drenar aquilo, que seja o pano de chão do perispírito. Ele vai para o umbral. Então, quem faz projeção astral até o umbral, às vezes vê naquelas regiões, porque no umbral é sempre noite
e é muito pior do que os livros descrevem. Você vê aqueles espíritos caminhando como se fossem zumbis, se contorcendo em dores, se contorcendo de dores, se atirando no chão, mas não tem ninguém chicoteando eles, não tem ninguém agredindo eles. O que está acontecendo? Acontece que ele está drenando essas energias tóxicas impuras do perispírito para fora. Imagina nós quando suamos, caminhamos um dia de muito calor ou fazemos uma atividade, vem o suor de dentro para fora. Só que o suor não dói, mas essa energia tóxica que sai do perispírito que ele está exteriorizando, ela sai queimando como se fosse ácido. É por isso que eles se contorcem no chão de dores. E como são milhares no umbral, enchendo o chão do umbral de energia tóxica, energia podre, energia lixo, a alta espiritualidade, de tempos em tempos, manda passar o fogo purificador, que é uma espécie de uma nave que passa jogando fogo para queimar toda essa energia podre. O fogo transmuta, o fogo queima, queima todo aquele lixo. Eles procuram, então, as cavernas, procuram se abrigar, se socar dentro dos lodos, do banhado, porque fogo é fogo, né? Então, e também o fogo purificador dá um para-te-quieto naqueles que estão muito agitados, muito logariados, muito excitados no mal, dá um para-te-quieto. E no dia que passa o fogo purificador, todas as colônias espirituais são avisadas. Naquele dia não sai nenhuma caravana assistencial para o umbral. Naquele dia, não. Naquele dia, o fogo vai fazer seu trabalho. Então, essas coisas ocorrem. Então, se eu puder eliminar, através da caridade e da bondade, todas essas porcarias que eu agreguei no meu perispírito, eu estou fazendo um bem para mim mesmo. E só tem um caminho para isso, é seguir a luz, independente da religião que tu sigas. Segue a religião do amor, segue. Bom, se pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, do início ao fim, ele fala de amor, né? Se pudéssemos espremer o Evangelho, o livro, como se espreme uma fruta, o que daria é amor. Amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a ti mesmo. Mas se a pessoa não se ama, se ela nem... Isso que eu estou falando aqui para nós agora, tem pessoas de muitos países do mundo que nem acreditam nisso. Vão achar que eu estou bêbado aqui, que eu tomei algumas garrafas de vinho para estar falando essas coisas. Quer dizer, que não são essas pessoas que têm da espiritualidade. Aí nós pegamos o Brasil, que tem 220 milhões, 230 milhões de habitantes, encarnados, espalhados no território brasileiro. A população de espíritos em cima do Brasil, de espíritos encarnados, é 3 bilhões. Eles vêm pedir socorro aqui, porque é aqui que tem tenda de Umbanda, aqui é que tem casa espírita, é aqui que você tem noção de espiritualidade. Eles vêm buscar socorro aqui, porque na terra deles ninguém acredita nada. E se acredita, eu acredito daquele jeito, que se você morreu e foi bom, Deus cuida de ti. Se você morreu e foi mal, o diabo também cuida. E a gente sabe que não funciona assim. Então, gente, é preciso muito cuidado. O vigiar e orar não foi à toa. Os pensamentos são formados. Nesse trajeto é que o obsessor entra. 5 sentidos, mais emoções, duplo etérico, perispírito, mental inferior, observação. Primeiro, frequência vibracional. Segundo, sintonia. Terceiro, diferenciação pensênica. Gente, nós formamos nossos pensamentos, muitas vezes baseados nos 5 sentidos e nas emoções. Uma pessoa falou bem de nós, a gente imediatamente emite pensamentos de agradecimento e de bondade. Mas se a pessoa não falou coisas boas, a gente emite o contrário. Então, aí esse pensamento formado pelos 5 sentidos, pelas emoções, ele passa pelo duplo etérico, vai para o perispírito e fica no mental inferior. Isso é feito rapidamente. É nesse circuito da formação do pensamento que o obsessor entra para te dar sugestões. Se teu pensamento for inferior, ou seja, contrário às coisas da luz, é baixa frequência, ele entra com facilidade. Aí ele começa a enfiar pensamentos ruins na tua cabeça. Então nós temos que saber o que é pensamento meu, o que não é meu, o que eu gerei, eu pensando, o que enfiaram na minha cabeça. É fazer a diferenciação pensênica. Porque nós vivemos aqui em Porto Alegre com 1 bilhão e 500 mil pessoas, todo mundo pensando. Tem pensamento cruzando para todo lado.
Qual é o que eu vou sintonizar? Depende da minha frequência vibracional. Então, assim, ó, eu uso esse processo para mim, cada um que use o seu. Eu penso assim, eu quero seguir para a luz. O caminho Jesus já mostrou. Eu vou tentar nem que sejam os trancos e barrancos. É isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para mim. Então, todo pensamento que eu tiver que vier contra isso, não é meu, porque não é isso que eu quero. Eu deleto esse pensamento, lixo. Eu quero é isso. Então, a gente tem que separar uma coisa da outra, tem que saber separar. E o pensamento se forma mais ou menos nesse processo, por gentileza. Os pensamentos são formados 5 sentidos mais emoções, duplo etérico, perispírito, mental superior. Sentimento, pensamento, luz, frequência elevada, obsessor não consegue entrar. O pensamento de luz, o pensamento voltado para o bem, é o mesmo processo do outro. 5 sentidos, emoções, duplo etérico, perispírito, mas ele vai para o mental superior. Dos 7 corpos que nós temos, 4 são inferiores. O corpo físico, duplo etérico, perispírito e mental inferior são corpos inferiores. Os 3 corpos superiores são o mental superior, o búdico e o átmico. O pensamento de luz sobe para o mental superior e gera uma frequência elevada. O obsessor não entra aí, não tem como entrar. Está vibrando numa frequência muito acima da capacidade dele. Ele não tem acesso, mas os trabalhadores da luz têm acesso. Isso é que facilita as intuições. Isso é que facilita o auxílio do mundo espiritual. Semelhante atrai semelhante, sintonia. A oração eleva a tua frequência. Se tu estiveres orando, não apenas com palavras, se tu estiveres orando com sentimento, orando com coração, porque Deus não escuta a palavra, ele lê sentimentos. E se você tiver o firme propósito de colocar na prática tudo aquilo que você ora, ou seja, transformar as palavras da oração em ações, é inevitável a conexão com a luz, porque há sinceridade, há amor no negócio. Então, esses sentimentos elevados é a porta de acesso para os amigos e amigas da luz nos acessarem. E isso só depende de cada um. Nós, tendo esse conhecimento, podemos ter uma ideia mais ou menos de como as coisas funcionam. Por gentileza. O karma pode ser aliviado, diminuído pela energia do amor. Com o amor. Amor, luz, energia taquiônica. Assim, gente, o amor se transforma em luz. Como o amor se transforma em luz, eu não sei explicar, mas ele se transforma. Eu já tive a oportunidade de ver espíritos que eu não via a forma. Era espírito de um homem, era de uma mulher, não sei. Eu só vi luz, parecia que estava vestido de sol. Eu sei que aquele espírito tem muito amor. O amor também forma frequência vibracional. E o amor é a maior lei que existe das leis cósmicas, o amor é a lei maior. Porque a fonte criadora, a fonte que tudo é, que nós chamamos Deus, ele é amor. Essa energia vem da essência dele. Então, quando a gente vive pelo amor, praticando bem, praticando a caridade, tudo isso que a gente faz por amor, não negociando com Deus, isso serve para amenizar o karma. Porque a alta espiritualidade entende que se você já aprendeu pelo amor, não há necessidade da dor. Vê como o amor é importante. Tanto que Jesus resumiu, né? Perguntaram os fariseus a ele no armadilha: Mestre, qual é a maior de todas as leis? Ama o teu Deus de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Até onde vai a tua capacidade de compreensão, até onde vai teu sentimento. E o segundo, semelhante a este, ama teu próximo como a ti mesmo. Mas se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? Eu sei que eu me amo, cometo um monte de besteira que vai dar ruim para mim. Se eu não amo nem a mim mesmo, amar o próximo como? Porque evangelho não basta ter conhecimento. É preciso internalizar, assimilar e vivenciar. No mundo espiritual tem o Vale dos Espíritas. Tem um livro que explica isso. Os espíritas não gostam de ler isso. Mas se existe o Vale dos Espíritas é porque tem espíritas lá dentro. Mas por que estão lá dentro? Porque sabiam o que o Evangelho dizia e não fizeram. Então, na matéria de praticar o bem,
de fazer a caridade, de tomar decisões mais corretas, dar luz para si mesmo, não deixa para amanhã. Quem deixa as coisas para amanhã ou depois, pode ser nunca. A própria física quântica, através... O que a física quântica estuda? Ela estuda a menor partícula de matéria. A menor partícula de matéria já é comprimento de onda, já é energia. Energia. E eles estavam chegando à conclusão que a energia do amor, que é um sentimento que você não pode agarrar, medir, botar... Essa energia tem comando e controle sobre todas as outras leis. Eles acharam durante um tempo que fosse energia taquiônica, mas é mais. É uma energia que interfere sobre todas as outras, tendo comando e o domínio sobre elas. Pois essa energia vem da fonte. Quer se aproximar de Deus, ame. Tem amor. É a melhor maneira. Então, gente, isso não é favor para ninguém. É por nós mesmos. Procurar esse caminho, uma atitude de respeito por nós mesmos. Encontra o caminho da luz, segue por ele, vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Vai chegar um momento que você vai conseguir tua ascensão, ou seja, libertação do ciclo reencarnatório. Quando você estiver quites com a lei, passando das rodas, a gente fala na roda de Sansara, que é a última roda que a gente passa para se libertar do ciclo reencarnatório, são 5 rodas. A roda do aprendizado, que é onde nós estamos, aprender o evangelho, as leis básicas da convivência decente na luz. Depois a roda da necessidade, o que o nosso espírito precisa para evoluir, a roda do destino, o que eu estou construindo para mim, a roda do karma. Quando eu tiver 0 a 0 com karma, ou ganhando do karma, eu vou para a última roda, que é a Sansara. As rodas eu não vou falar agora, porque senão é uma live inteira. Mas esse processo e o caminho é o amor. Por gentileza, até. Deu tempo. Antiga Grécia, mens sana corpore sano. Olha lá na antiga Grécia, os filósofos comentavam com seus alunos, com seus discípulos, mens sana. Se tua mente, teus sentimentos, pensamentos forem sãos, teu corpo vai ser são. Quanta gente cria as doenças para si mesmo por causa de sentimentos negativos que ela cultiva ou hábitos negativos. Pessoa que é glutona, come muito, vai ter problemas digestivos na próxima reencarnação. Pessoa que abusa do cigarro vai ter problemas pulmonares nas vias respiratórias na própria reencarnação, na próxima reencarnação. Usou inteligência para malas oligofrenias variadas. Pessoa que se perverteu no sexo, caiu no sexo animal, no sexo promíscuo, nem tem palavra para dizer isso. Os homens na próxima reencarnação vão ter problema de impotência cedo. E as mulheres tendo infertilidade. Ou algumas até tendo infertilidade porque numa vida anterior podiam ter sido mães e não foram e abortaram. Agora querem ser mães e não conseguem. Tudo vai ter consequência das coisas que a gente está fazendo. Eu não acredito nisso. O fato de você acreditar ou não acreditar não muda nada. É assim que funciona. O plantio no mal, bom, a colheita ruim. A importância da aceitação da lei do retorno. Retorno é lei. A aceitação, compreensão, resiliência. A revolta, reclamação, cria energia ruim a envolver o perispírito e a psicosfera. E na hora da morte, qual será a tua frequência? A frequência tem assim, uma coisa que eu tenho que cuidar minuto após minuto, né? Em qualquer lugar, em qualquer situação durante o dia. Porque a qualquer momento eu posso morrer. A condição para morrer é estar vivo. E eu vou para onde estiver a minha frequência naquele momento. Eu vou morrer no momento de ira, no momento de extrema raiva, totalmente contrário às leis da luz. Para onde é que eu vou? Um local de frequência muito baixa, que é bem escuro, nunca tem luz do sol lá. Então a gente tem que cuidar disso, porque a frequência que predomina em nós, o desejo central, o pensamento central, o sentimento central, e que vai formar a nossa frequência. E a nossa frequência, por questão de sintonia, vai nos levar para um lugar elevado ou nem tanto. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então a gente tem que saber lidar com as coisas. Quando a gente é visitado por algum infortúnio, ou é visitado pela dor, a gente tem que entender, aceitar, compreender, ter resiliência. Se revoltar, não adianta. A revolta
não solucionará problema algum. E é difícil a pessoa aceitar, né? Quando a gente é visitado por uma enfermidade, a gente reclama, por que eu? Pô, mas Deus não erra, se foi tu, tem motivo. É difícil a gente aceitar que a gente erra, que a gente pisa na bola, que a gente faz gol contra. É muito fácil a gente ver os erros dos outros, bastante difícil ver os nossos erros, se isso tudo é levado em conta. Mas melhor que você cair num leito de dor, situações, procura o caminho do bem por amor. E o resto é só consequência. Por gentileza. Desencarna. Umbral, colônias, outras. É difícil desencarnar e ir direto para uma colônia. É comum ficar um tempo no umbral para expurgo, purgação e limpeza, limpando energias, elevando frequência. Exemplo, André Luiz, 8 anos de umbral. Gente, quando desencarnar, nós temos dois destinos: umbral ou colônias de luz. 1% que tem um grau de evolução tão grande passa batido, você vai para as colônias que estão fora do umbral. Tipo o estudo de vida, onde você está lá se preparando para reencarnar no outro planeta ou para vir na Terra com uma missão. A maioria vai ficar entre umbral e colônias. Mas é muito difícil uma pessoa desencarnar e ir direto para a colônia. É muito difícil, desculpe eu dizer isso, eu sei que ninguém gostaria de ouvir, mas as coisas são como são, eu não posso mentir. A pessoa pode desencarnar e ir para uma colônia? Pode. Mas isso é exceção. Geralmente a gente tira um pequeno tempo, numa região do umbral leve, onde a gente lá vai refletir sobre os gols contra que a gente fez e tomar consciência que tem que mudar aquilo. Então o auxílio vem e a gente sai dali. E quando sai dali, recolhido no umbral, o André Luiz permaneceu 8 anos lá. Até que ele resolveu pedir perdão a Deus, assumiu os erros dele, uma equipe foi lá, resgatou ele, foi para o nosso lar, a história vocês conhecem. Bom, quando a gente é resgatado dessa breve estadia no umbral, ela está tão breve quanto mais consciência a gente tomar rapidamente. Pode durar um século, um milênio, pode durar um ano, depende de quanto teu coração vai se arrepender e a honestidade do teu sentimento. Você é recolhido e é levado para a colônia espiritual. Aí o teu guia, o teu orientador, ou o teu mentor, para quem tem, te recolhe lá depois que tu saíste da convalescência no hospital e te leva para uma salinha que eles chamam de salinha da consciência. É uma salinha bonita, bem decorada, 6 cadeiras, tipo um cinema, e uma tela grande que nem a tela do cinema. Eles projetam ali tua vida. Teu mentor está ali. Aí tu mostra lá quando você fez uma besteira e o mentor diz, olha aqui, tu podia ter feito isso, 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 isso. Olha o que deu. Gente, dificilmente alguém sai da sala da consciência sem chorar. Você quer ir para a luz? Seja luz. Isso é difícil. Mas a gente tem que tentar. Então, usem o tempo que tiverem, usemos o tempo que tivermos por sentimentos, pensamento, palavras e ações para semear o bem. E o resto é consequência. É uma questão de amor pela gente. Os outros, não te preocupa com os outros. Cada um de nós, quando desencarnar, vai responder por si, não pelos outros. Os outros tu vai ajudar depois de acordo com as tuas condições. Então, gente, o Evangelho é considerado, no mundo espiritual, um livro de luz. Eles consideram um livro de luz, porque os ensinamentos que estão ali, se postos em prática, levam o teu espírito para a luz e te libertam das prisões dos ciclos reencarnatórios. Não adianta eu resmungar. Eu tenho visto espíritas resmungando com a reencarnação. Não adianta resmungar com a reencarnação. Eu tenho que procurar um caminho da luz para sair daqui. Porque, à medida que a pessoa vai despertando a consciência, o despertar da consciência para a luz não é uma coisa tranquila, pacífica, como a gente pensa. Ela é feita de choques da realidade e choques de consciência. Se nós tivéssemos ideia de quantas reencarnações tivemos depois de Jesus, antes de Jesus, no outro planeta, e somássemos o tempo reencarnar no corpo físico, e somássemos o tempo entre uma reencarnação e outro plano espiritual, daria um tempo muito maior do que a gente pensa. E toda evolução que a gente conseguiu
ainda é insatisfatória, é insuficiente para nos libertar do ciclo reencarnatório. Então, nós temos que investir tudo na vivência do Evangelho. A diferença entre o retorno pela lei do karma e imprudência, escolha insensata, errada, fraquezas, vícios, ignorância espiritual. Gente, nem tudo que acontece é karma, né? Eu acho que é no Paquistão, no Nepal, não me lembro onde, tem uma montanha que eles chamam de K2. Eu já vi essa montanha em filmagens. É um paredão de pedra com 6.000 e tantos metros, 7.000 metros de altura. Ela é conhecida como montanha assassina. Tal a quantidade de alpinistas que já morreram lá. A pessoa que morre lá não era karma, aquilo é imprudência. Se na estrada tem uma placa que você tem que fazer uma curva a 20 quilômetros por hora, você tenta fazer a 100 e capota o carro, não é karma, é imprudência. Muitas vezes nós temos situações na vida que são escolhas insensatas da nossa parte. Não é karma, a palavra correta seria burrice. A mesma coisa quando a gente cede às fraquezas e vícios, que vão ter consequências negativas. E a ignorância espiritual, então, nem se conta, né? Porque a pessoa que acha que morreu, sumiu, acaba tudo, tanto faz fazer o bem como fazer o mal, vai dar na mesma. Então, esses fatores, nem tudo é karma. Tem muita coisa que corre por nossa conta, que nos é dado o livre-arbítrio. A ação da lei do karma é um quebra-cabeça de energias onde as peças se encaixam perfeitamente. Sabedoria de Deus. Não há um espírito de luz fazendo a contabilidade de cada pessoa. Não fica um espírito atrás do Paulo Sérgio, atrás de mim, de cada um de nós que está ouvindo a live, com um notebook anotando tudo que a gente faz. Fez um gol a favor, fez um gol contra. Não, não tem isso. Tudo que a gente faça reveste em energia e soma na nossa frequência vibracional, no nosso perispírito. Somos resultantes daquilo que sentirmos, pensarmos e fizermos. Aí nós estamos traçando, através das nossas atitudes, o nosso destino. Eu tive projeção em colônias de luz e eu fiquei surpreso. Tirando os instrutores, os que comandam, os ministros, que provêm de um plano superior para, por caridade, nos ensinar, nos ajudarem, a maioria dos habitantes são mulheres. Podem observar nas casas espíritas a frequência, qual é a maior número de pessoas, é o sexo feminino, por gentileza. As dores, doenças são formas de curar o espírito doente. O corpo físico é o pano de chão do espírito. A ação do karma faz com que fiquemos na situação, dor, prejuízo que causamos nos outros. Jesus, não faça ao próximo o que não gostaria que o próximo fizesse a ti. Então, a dor do karma que me atingir pela maldade que eu pratiquei para alguém, será exatamente no mesmo grau, na mesma intensidade que aquele sentiu. Nem a mais, nem a menos. Então, gente, está tudo nas nossas mãos. O amor não é uma opção, o amor é uma lei. Vamos logo para ela para que não tenhamos que aprender pela dor. Não diz os espíritos que a dor é o mestre do teimoso? Quando o espírito aprender a corrigir-se moralmente, não precisará de um milagre. Vai autocurar-se dos males físicos e mentais. Não terá colheita de coisas ruins, porque não as plantou. Gente, quando a pessoa vivencia no bem, o seu perispírito só armazena impulsos energéticos de coisas boas. Isso gera uma saúde mental, uma saúde física, uma saúde espiritual muito grande. E a pessoa que tem a vivência no bem não vai ter problemas de doenças nem nada. Eu tive um avô meu paterno que morreu de velho. Ele ia nos médicos, ele não tinha doença, ele estava gasto. Gastou energia do duplo etéreo que ele morreu. Sabe qual é o remédio que os médicos dão para o meu avô? Biotônico Fontoura, que é uma coisa que eu tomei quando era criança, não sei se existe hoje. Quer dizer, a conduta no bem, a conduta no evangelho, é investimento na própria saúde, no corpo físico, no corpo mental e no corpo espiritual.
Cada um tem que entender isso e procurar fazer o melhor para si. Médium, missionário, endividado, mediunidade, deconcessão, conquista. Essa eu botei porque a palestra é para a maioria aqui que estão assistindo, acredito que sejam espíritas ou simpatizantes. Mediunidade tem dois tipos. De concessão, que é a minha, me foi concedida, para usando essa mediunidade, tentar fazer mais o bem, a caridade e a misericórdia divina. Mas a mediunidade concedida pode ser caçada. Se eu começar a usá-la para um outro lado, que não seja da luz, ela vai ser caçada. E tem a mediunidade de conquista. Chico Xavier tinha mediunidade de conquista. A evolução do seu espírito conquistou as mediunidades, mas ele construiu aquilo caminhando pela luz. Aquilo que é conquista ninguém tira. E ele tinha a base de estrutura suficiente para usar aquilo somente dentro da luz. Então, Chico Xavier, um Divaldo, missionários. Médios como eu, médios pequenos, trabalhadores formiga, médios endividados. Momento presente, dádiva divina para a correção do passado e construção do futuro. Esse momento que nós temos agora é único, ele não vai se repetir mais. Utiliza no bem, por sentimentos, pensamentos, palavras e ações. É uma questão de respeito e de amor por ti mesmo. É para corrigir o passado e para construir um futuro. Está tudo nas nossas mãos. Gratidão pela presença e o tempo de todos. Paulo, eu comecei a live, era 20 horas e 11 minutos. Terminei 21 horas e 11 minutos. Eu consegui cumprir 1 hora certinho. Gratidão a todos que tiveram a paciência de me ouvir. Eu que agradeço, Giovanni, pela brilhante exposição, né? Tu compartilhaste conosco esses ensinamentos maravilhosos, todos baseados no Evangelho de Jesus, na lei do amor, que é a lei maior do universo, né? Alicerçada em seus dois pilares, justiça e misericórdia, né? A cada um é dado conforme as suas obras, e é isso que nós temos que ter consciência, né? Nós estamos aqui nesse educandário para aprendermos as lições, para praticarmos o Evangelho do Cristo, né? E já é tempo disso acontecer, né? Já passou até da hora, então somos os trabalhadores da última hora, temos que aproveitar a dádiva da nossa encarnação para praticarmos o bem, a caridade e a fraternidade e respeitarmos todos os nossos irmãos de jornada. Muito obrigado, Giovanni, pela tua disponibilidade em participar aqui conosco e outras vezes certamente voltarás a ser convidado para desenvolver algum outro tema da doutrina espírita, né? Agradeço a todos que participaram. A Fraternidade Cósmica agradece a presença de todos. Aqueles que ainda não estão no nosso grupo de espiritualidade e ufologia podem entrar em contato comigo particularmente para ingressar em nosso grupo, né? Nosso grupo da Fraternidade, que esse ano vai completar 9 anos de existência, né? Estudando a espiritualidade, a doutrina de Allan Kardec e os nossos irmãos cósmicos. No próximo dia 31, aqueles que estiverem em Porto Alegre, eu convido a participar do nosso 49º Café com Essa é UFOS, para a dona senhora que não que vai ser realizado em Porto Alegre, será divulgado amplamente, cujo tema é os OVNIs sob a ótica espírita. Traremos um ufólogo e médium espírita para falar sobre esse tema presencialmente em Porto Alegre. Mas todos vocês receberão a divulgação desse evento. Então, gratidão a todos, muito obrigado, e estamos encerrando aqui mais uma edição do Mensageiros da Luz. Gratidão profunda ao nosso expositor e a todos vocês que participaram conosco. Muito obrigado, uma ótima semana, um fim de semana maravilhoso. Que Deus os acompanhe sempre na luz e no amor do Pai.
Gratidão a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pode fechar.